E aí eu começo aqui com vocês numa reflexão sobre o que é cultura, né? Hoje, a nossa sociedade, a nossa juventude, a nossa geração, por conta da internet, eles têm trazido, têm acessado muita coisa de fora, né? Os streams americanos, né? Os realities, os próprios aplicativos, né? de relacionamento, de rede social. Então, a gente precisa, num primeiro momento, quanto produtores, entender o que é cultura. Geralmente, quando a gente faz essa pergunta, né, as pessoas elas ficam assim matutando na cabeça, né? O que é cultura? O que eu entendo como cultura? E aí, na cerne dessa ideia, a gente pensa, né, que cultura é o conjunto que inclui conhecimento, arte, crenças, lei, moral e costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade do qual ele é membro, tá? Então, a gente precisa entender, né, essa cultura como um todo. E aí, a gente precisa também refletir, principalmente nos dias de hoje, que nesta construção social, né, de Brasil, a gente aprendeu sobre cultura de uma maneira eurocentrada, né? Não focada nos nossos povos originários, nos nossos povos indígenas, que já tinham a sua cultura antes, né, dos portugueses chegarem ao Brasil. Também não é levada em consideração a cultura, né, dos povos de matriz africana. Então, o que é cultura nesse sentido, né? Será que o que eu entendo por cultura está além da cultura do outro? Existe uma grande discussão sobre o belo do erudito e o que é popular. E aí a gente precisa, um produtor, ele precisa estudar sempre, né, para ele entender sobre essas questões, sobre a cultura, sobre o respeito à cultura de outros povos. Vamos lá. E aí a gente chega na produção cultural, né, que, de certa forma, vai ser a atividade profissional que vai gerenciar a organização de eventos culturais ou a produção de bens culturais, né? Quando a gente lida com a cultura, o Encena também presta um serviço, um trabalho com algumas prefeituras, em alguns institutos de algumas cidades aqui do Mucuri e do Jequitinhonha, onde a gente lida diretamente com o patrimônio histórico da cidade. A fachada de uma igreja é um bem cultural. Uma bica numa praça histórica, centenária, secular, ela pode ser um bem cultural. A casa da dona Francisquinha, que era parteira, né, vai ser tombada e a família está doando os bens da casa, que são os instrumentos, né, que ela utilizava para fazer os partos, né? Bacia, tesoura, chaleira, toalha, né? O terço que ela usava na hora do parto, a santa, né? De gesso que ela utilizava, enfim, todos esses produtos, todos esses objetos são bens culturais da história de um lugar. E aí o produtor, ele é o profissional que vai exercer essa função central na produção cultural. É ele que vai, não vai ser um psicólogo, não vai ser um enfermeiro, é o produtor, tá? E aí, como se cria um produtor, né? De onde ele sai? Primeiro desse lugar de aptidão, assim, né? Dessa proximidade. Mas também existem escolas de produção, né? Em São Paulo eu sei que tem uma muito importante, a FAAP, que vai ali atuar, né, nos cursos de rádio e TV, aonde esse produtor vai se desenvolver para entender essa função central ali da produção. E aí,
vem aquela pergunta, né? Onde um produtor atua? Ele vai atuar, gente, em diversas faces, assim, diversas áreas. Principalmente hoje, após a Covid, hoje com as redes sociais, né? Com a série aí de equipamentos que a gente tem, como Instagram, Facebook, YouTube, todas essas plataformas de música. Então, um produtor ele vai trabalhar em diversas áreas, que pode ser também essa área de planejamento e gestão cultural, e ali ele vai estabelecer essas metas, as estratégias para o fomento e a promoção da cultura. E aí isso pode ser no nível público ou privado. O que eu quero dizer com nível público ou privado? Né? Nós somos o Encena aqui em Teófilo Otoni, Minas Gerais, e a gente acessa recurso de editais públicos nas esferas federais, estaduais e municipais, ou seja, né, a gente não tem um investidor privado, diferente do Beto Carreiro. Beto Carreiro ele tem investidores privados aonde os acionistas, né, investem dinheiro em determinado produto, e aí aquela produção vai ter uma gestão dentro do orçamento estabelecido por eles. Entendeu? Aí é âmbito privado. Tá? Mas na esfera pública, o acesso é através de editais públicos. Quando a gente trata de uma grande produção, é assim, né? Para essa engrenagem funcionar, precisa existir essa cadeia hierárquica. E aí não é nesse sentido militarista, né? Mas é que para as funções serem melhor distribuídas, é necessário que essa cadeia exista. É muito importante que essa cadeia hierárquica exista, tá? E aí, como ela vai se destrinchar, né? Mas qual é a realidade do Encena, Bruni, hoje? O que vocês têm no Encena hoje? Hoje nós temos um produtor executivo, que é o André, que também faz essa função de diretor de produção, junta esses dois. A gente tem o Júnior e a Ângela, que são coordenadores de produção, Júnior mais voltado para as finanças, né? E os projetos, e Ângela voltada para os projetos e a execução deles. E aí os produtores que somos nós. Eu sou produtor, Van Douglas é produtor, Alisson é produtor, Jacilene é produtora, por aí vai. E o assistente de produção, eu gosto de dizer que os assistentes de produção são aquelas pessoas que você identifica a aptidão. Isso eu vou falar sobre o Encena, viu? Então, o assistente de produção é isso mesmo, é essa pessoa que vai estar ligada diretamente ao produtor, né, nessas distribuições de tarefa. O produtor vai lá fazer a lista de demandas que ele tem, e aí, dali, ele já vai destrinchando o que o seu assistente ele pode fazer e o que ele vai conduzir como produtor. Mas é muito importante, né, ter essa organização e também entender que o assistente de produção não vai ser largado para fazer as demandas do produtor. Primeiro que o assistente de produção ele precisa também ter esse olhar, né, do produtor de acompanhamento. O produtor precisa acompanhar esse trabalho. E aí, passada essa questão mais estrutural, né, vem a pergunta: produtor de quê? É muito importante a gente ver que, em alguns casos, né, algumas produções, essas funções elas são exercidas pela mesma pessoa. A gente acumula muitas Exatamente. dessas funções, porque, em geral, somos pouca gente. E outra coisa muito importante, talvez seja a gente criar nas pessoas a consciência de que isso é ofício, no sentido melhor do ofício, daquilo que a gente faz para beneficiar o mundo, mas que também pode nos beneficiar economicamente. Eu sou uma pessoa que vive disso, né? O bom da produção é antecipar as coisas, é planejar para poder organizar com qualidade.
E no Mata Branca a gente tem experimentado isso, por exemplo, o Capora tem sido uma escola, né? E meu grande desejo é que a gente aumente, que as pessoas acreditem, agora com essas coisas das leis de incentivo, né? Que a gente não queira só ir lá, fazer um projeto assim, meia boca, realizar um negócio meia boca, seja um grande recurso ou um pequeno recurso, mas a responsabilidade de pegar um dinheiro público, né, e saber como aplicar e fazer bem, porque está aqui, nós temos hoje muita troca. Quando eu comecei a produzir, Bruno, há uns 25 anos atrás, eu não sabia de nada, e não tinha onde buscar, e as pessoas, e outra coisa, no cinema eu estou vendo agora, as pessoas não contam o que elas sabem. Eu vou trazer para vocês aqui qual é o perfil desse profissional, né, desse produtor e produtora, o que ele pode ter de elementos que é essencial para o desenvolvimento do trabalho, tá? Pega todos esses elementos que foram colocados aqui: organização, proatividade, raciocínio dinâmico, capacidade de trabalho em equipe, descentralização de informações, domínio de ferramentas virtuais e o controle emocional sob pressão, e sintetiza na comunicação de equipe. Entende? Tudo isso vai sintetizar, vai te dar mais estrutura se essa comunicação funcionar. Passamos essa parte, né, dos elementos do nosso perfil, vem essa palavrinha que tem se discutido, né, muito nesses últimos tempos, que ela, para mim, é uma faca de dois gumes, né, que é a procrastinação. O que é o procrastinar, né? É você deixar de fazer algo essencial para você naquele momento, algo que você se organizou para fazer, né? E a procrastinação, eu tenho medo do celular por isso. Você se organizou no celular, fez um bloco de notas, você está lá resolvendo as coisas, de repente veio uma notificação do Instagram, que aí você foi lá olhar o que era essa notificação, de repente essa notificação te levou para um Reels, você assistiu o primeiro, que era um Reels de gatinho, depois de um bebê fazendo um bolo de fubá, depois de uma senhora de 90 anos dançando salsa, e de repente você está ali 1h30 só rolando o dedinho para cima, arrastando para cima. E as atividades que você se organizou para fazer naquela manhã, naquela tarde, naquela noite, foi embora. E aí tem muitas pessoas hoje que estão defendendo, né, a procrastinação criativa, né? Por exemplo, e aí eu já não vejo como Bruni, né, dentro do meu formato de trabalho, eu já não vejo como procrastinação, eu vejo como organização de tempo. Eu vou trabalhar o dia inteiro, essa é uma dificuldade que eu vou contar só para vocês aqui, de segredo que eu tenho com meu companheiro, ele é um workaholic, né? Ele precisa fazer a gestão daquela instituição e ele não para. E aí nós somos diferentes nisso, porque eu vou trabalhar dentro de um horário que eu estipule, né, da minha produção, da organização das minhas demandas, e quando eu chego em casa eu tomo um banho, vou comer alguma coisa, sento no sofá, e aí eu vou procrastinar. Mas aí essa minha procrastinação é, às vezes, assistindo algo que vai me ajudar numa referência a algo, né, que eu estou montando. E aí, para mim, não é uma procrastinação, é um momento de descanso. É um momento daquele dia que eu preciso tirar para mim, para eu me esvaziar. Nós, artistas, né, e produtores, como um todo, a gente vai necessitar desse momento do esvaziamento. Quem é workaholic não conhece esse lugar, não esvazia. Isso pode, às vezes, ser prejudicial para a saúde. Mas eu também faço a defesa, né, que é uma forma que a pessoa encontrou para trabalho, né? O meu companheiro, o André, se a gente tirar férias de 7 dias, no quarto ele já vai estar querendo ir embora, ele já me trocou nas férias pelo celular, pelo notebook, pelos e-mails. E aí, dentro dessa relação, a gente já entendeu, assim, né? A gente já se organizou nesse sentido, né? Mas o que eu quero trazer aqui com esse recorte da procrastinação é quando esse momento ele aparece no seu momento de organização de trabalho, na hora que você está resolvendo demandas. Tem dias, gente, que é muito difícil. Tem dias assim que você fala, nossa, esse dia era o dia que eu não podia levantar da cama. Esses dias existem.
mas você precisa entender o que você precisa fazer no seu prazo de trabalho. Porque outras pessoas ali naquele eixo, naquela pirâmide de trabalho, né, naquela cadeia hierárquica, vão depender de retornos seus. E aí não é justo. Não é justo, né? E quanto tempo vai durar essa procrastinação também? E aí a gente precisa olhar para nós e entender, né, qual é a origem dessa procrastinação, o que está me incomodando. E aí a gente vem falando muito sobre a gestão do tempo, em como a gente vai se organizar. A minha forma de se organizar é com checklist, e hoje nós temos uma infinidade, né, de formas de se organizar, né? Tem gente que faz lá um cronograma com a fazer, feito, a fazer, fazendo e feito. Vai lá e coloca isso num quadro, né? E aí lista ali todas as demandas que você tem para fazer, o que já foi feito, mas precisa de um acompanhamento, o que você ainda não tem retorno. A gestão do tempo é crucial. Tem gente que trabalha com um cronômetro, a cada 45 minutos ela descansa 15, ela se esvazia em 15. E aí vai tomar um café, vai para a janela, alguns, né, que fazem uso de cigarro, fumam um cigarro. Lá na Google, né, o prédio da Google, ele é um prédio onde se trabalha muito, né? É uma empresa internacionalmente conhecida, que está aí no mundo inteiro, e ela tem essa característica, né, de espaços diferenciados para isso, para que as pessoas que trabalhem lá tenham a possibilidade, na sua organização, de tirar 10 minutos para sentar num puff, tirar 10 minutos para jogar videogame, tirar 10 minutos, né, para tomar um refrigerante, por aí vai. Né? Ela entende esse lugar do esvaziamento. Lá no Encena tem 3 lugares maravilhosos para esse lugar do esvaziamento. Primeiro é uma rede que eu presenteei a nossa pedagoga, a nossa coordenadora pedagógica, né? E aí nós instalamos essa rede lá, então quando alguém precisa, né, se esvaziar, vai lá e deita naquela rede, fica por lá. O sofá, 2 sofás onde as pessoas se largam lá, e eu arrumei um colchão, um colchonete, e levei para dentro do arquivo. Tem hora que 15 minutinhos, 20 minutinhos de soneca resolve muitas decisões que a gente pode tomar. E às vezes a gente precisa desse tempo, para a gente não ser intempestivo, né? De não tomar uma decisão errada. Então, e aí, gente, cada um vai saber a sua forma. Não, às vezes a minha forma serve para mim, às vezes essa forma não serve para o André, né? André, às vezes, senta, né, para tomar um café e ali ele já escreve um projeto tomando um café. E aí ele vai discutir com a galera de projetos. A gestão do tempo, cada um vai estabelecer a sua forma, né? E aí o mais importante, uma que eu quero frisar sempre com vocês, eu acho que a lista de checagem ela é importante porque estabelece aquilo que a gente precisa fazer. Quando a gente chega nesse local de trabalho, organizou sua mesa de trabalho, ligou o computador, pega uma folha de papel ou seu próprio bloco de notas, se assim você preferir, e lista tudo o que você precisa fazer naquele dia, o que é imprescindível. Depois você elenca nessa lista, né, o que é mais importante, o que é mais difícil de fazer naquele dia. O que for mais difícil, tenta resolver primeiro, porque senão você vai procrastinando, você vai jogando para o final do dia. E aí, para o final do dia, se aparecer alguma coisa que não estava prevista, e você vai colocar nessa sua lista de demandas para fazer, o que você estava procrastinando já vai ficar para depois. E isso pode te induzir ao erro. Tá? Então, eu sempre falo, tem mais dificuldade para tratar de alguma coisa, de uma demanda? Faz primeiro. Faça a sua lista de checagem para aquele dia, das coisas mais importantes que não podem sair sem ser resolvidas daquela segunda-feira. Aí você já, na metade do dia, você resolveu aquela lista. Saiu para almoçar, voltou. Na outra metade do dia, olha para aquelas demandas e veja, será que algo pode ficar já para terça-feira? Já para um primeiro horário da terça-feira para ser resolvido com prioridade? Essa lista de checagem é importante para isso. E aí vocês aí do Mata Branca, né?
que acessam recursos públicos e projetos, na hora da leitura desse edital, já faça seu checklist do que o edital pede, para vocês não errarem na hora de fazer a propositura desse projeto, tá? Gestão do tempo, cada um vai se entender nessa gestão, né, nesse lugar de trabalho, mas pensando na lista de checagem como um lugar ali importante, né, para não deixar a gente esquecer do que precisa ser feito. E aí eu volto aqui para com vocês, naquele lugar, né, das terminologias que acabam sendo utilizadas, né, de linguagens como o inglês, na língua estrangeira, e o que a gente pode substituir aqui para a gente, né? O checklist, que é super utilizado, já fez checklist disso? Qual é o checklist? Nós vamos fazer uma viagem agora para Paracatu, para participar de um festival, e aí eu também gosto, por exemplo, nós vamos fazer algumas apresentações de espetáculos nossos, né? Algumas pessoas vão levar oficina, outras pessoas vão fazer roda de conversa, outras pessoas vão apresentar espetáculos diferentes, né? 2 espetáculos. Para cada ação dessa, precisa ter um checklist. Checklist do figurino do espetáculo tal. Checklist da roda de conversa. O que você vai precisar na sua roda de conversa? O festival oferece esses equipamentos, como, às vezes, um projetor, microfone, notebook, caixa de som, ou somos nós que vamos precisar levar nesse festival? Se somos nós precisamos fazer um checklist disso, para que, quando você terminar a sua ação, você bata o seu checklist de novo, para você não deixar nada para trás, porque isso pode acontecer. É uma lista de checagem, preparando para onde você está indo, uma lista de checagem para quando você retorna. Entende? Para que não fique nenhum cabo para trás, nenhum microfone, né? Nenhum adereço. Então, essa lista de checagem é muito importante. Eu gosto de fazer caixas de saída. Porque, assim, quem trabalha com espetáculos, né? Por exemplo, precisa de xuxinha para amarrar cabelo, de escova, de gel, né? Daquele borrifador com água e condicionador, de grampo, de linha e agulha. Na hora que Socorro Lira vai entrar em cena, ela subiu a escada e rasgou a calça dela. A produção precisa ter na sua caixa de saída esses materiais. São materiais básicos: tesoura, fita crepe, né? Fita Herlemann, que são aqueles lacres, né? Arame, fita glow tape, que são aquelas fitas fluorescentes, que quando o palco, né, apaga, você tem um blackout, você consegue saber onde são os espaços seguros para o artista e a banda caminhar no palco. Então, assim, materiais que cada área daquela que nós apresentamos ontem, né, que vão ser essenciais para aquele trabalho. Lembra que eu falei que o produtor de infraestrutura, né, lá na visita técnica, ele vai precisar de uma trena, ele vai precisar, às vezes, de uma lanterna. Você vai chegar num espaço público, uma sala, você já tem a chave, mas quando você entra, a energia está desligada, porque aquele espaço público não é visitado todos os dias, né? Vai precisar fazer uma religação ali. Então é importante você ter uma lanterna, e lanterna hoje está no nosso celular, né? Follow-up. O que é o follow-up? É o acompanhamento. Mandei uma demanda, né? Enviei uma demanda para a Mari, lá em São Paulo. Mari, ok, você resolver essa demanda para mim? Sim, Bruni. Qual prazo eu tenho para resolver? Mari, você tem até 5 de dezembro. E aí, um bom produtor, ele não vai largar a Mari para lá. Ah, não, dei o prazo para a Mari, 5 de dezembro, 8 horas da manhã, eu quero o retorno da Mari. Não, você não precisa disso, né? Dei a demanda para a Mari hoje. Na semana que vem, né, na nossa reunião de produção, online, como nós estamos aqui, Mari está lá em São Paulo, falar para a Mari. E aí, Mari, você já iniciou algum contato daquela demanda que eu te mandei? Bruni, ainda não. Estou esperando esse evento que a gente está realizando agora finalizar, que aí eu fecho tudo direitinho com a produção, e aí na semana seguinte eu já começo. Ô, Mari, perfeito, né? Temos tempo, estamos no prazo.
Passou o nosso evento, quando chegar lá em novembro, 20 de novembro, eu vou falar, e aí, Mari, numa outra reunião, deu certo lá o contato? Bruni, já deu certo, o pessoal me deu o retorno, dia 5 vai estar tudo pronto para a gente. Qual é o nome disso? Acompanhamento. Você deu uma demanda, mas você não largou essa demanda para lá. E esse acompanhamento não é uma falta de confiança em quem vai executar. É só uma forma, né, de quem está ali em cima dessa cadeia hierárquica, né, quem fez a distribuição das demandas e do trabalho, acompanhar esse processo. Às vezes, nesse meio tempo, Mari pode chegar para mim e está tentando ainda ali, porque ela quer resolver, ela é uma boa produtora e ela quer resolver, mas ela está tendo dificuldade. Quando eu faço o acompanhamento, Mari pode trazer para mim, Bruno, estou tendo alguma dificuldade. E aí eu já sabendo, né, ela já me reportando essa dificuldade, eu consigo chegar para essa pessoa que não está dando retorno e aí, ó, Mari, nossa produtora está tentando entrar em contato com você e não está conseguindo esse retorno, você pode checar com ela quais são as demandas que ela está precisando finalizar? É isso. Quem coordena, né, quem faz coordenação de produção, quem é produtor executivo, quem é diretor de produção, precisa estar sempre acompanhando. Sempre. Porque são as pessoas que vão delegar funções. E delegar, gente, também é um problema sério dentro da produção. Por quê? Porque o lugar de quem delega a produção também, às vezes, se o produtor não souber delegar, né, pode, às vezes, ficar naquele lugar, né, naquele lugar sensível. E tem pessoas também que não gostam de ser delegadas, né? E tem pessoas que têm dificuldades em delegar. Isso são desafios dentro da nossa produção. Há pessoas, né, que têm dificuldades em delegar e aí ela vai puxar tudo para ela vai centralizar informações, ela vai centralizar demandas, porque ela tem dificuldade em delegar. E tem pessoas também que têm dificuldades em ser delegadas porque elas querem fazer do jeito dela. E aí isso pode ser um problema, né? Porque, assim, existem as orientações de trabalho que precisam ser, né? Nem sempre o produtor ele vai ter a autonomia, a menos que seja, né, ele a fazer a gestão desse projeto, né, essa gestão direta do projeto. Porque, às vezes, você precisa seguir algumas coisas que são básicas, né? E aí esses limites, eles são complicados, quando, né, dentro dessa autonomia você ultrapassa esses limites, né? Que não é a proatividade, não é proativo isso, tá? Então, o acompanhamento ele é muito importante, muito, muito importante. E aí vem o deadline, que também é um outro termo estrangeiro, para prazo. Qual é o meu prazo, né, para realizar? Dentro, né, desses projetos que a gente realiza, que a gente faz, o prazo é imprescindível. E aí, qual é o pulo do gato para nós produtores? É ter o prazo do prazo. O que é o prazo do prazo? Eu passei o prazo para a Mari, para ela me entregar o retorno de uma demanda dia 5 de dezembro. Mas aquele não é o meu prazo final, mas só eu sei disso. Porque se Mari, mesmo eu acompanhando, né, esse trabalho com ela, no dia 5 de maio aconteça alguma coisa, a produção entre em crise, né, aconteça algum sinistro, aquele prazo não é o meu prazo limite. Então, vamos supor que o meu prazo limite seja 5 de janeiro. E aí eu vou atentar vocês para uma coisa nesse exemplo. 5 de dezembro. Quem trabalha, né, o nosso mercado chega ali para o dia 15, dia 20, já vai se esvaindo, porque as pessoas vão entrando de férias, os espaços vão se fechando para as férias coletivas, né? Quem tem que viajar, viaja, quem tem que ver família, né, sai para ver família. E aí as pessoas só retornam lá depois do dia 10. Quem é workaholic volta antes. Sai mais próximo do feriado e volta antes, né? Mas aí é importante a gente pensar assim, nesse tempo, nesse ato,
nesse feriado, nessas férias prolongadas e coletivas, que é um período que a gente não consegue resolver muita coisa. Principalmente se a gente está acessando o recurso público e a gente tem parcerias com prefeituras. Nessa época, gente, é muito difícil. É muito difícil. Então, o prazo do prazo é importante para a nossa produção, para a gente não ficar refém aí, né, de acontecer alguma coisa, alguma crise, algum sinistro, e a gente está no prazo limite. A gente está no prazo limite, tem que pedir readequação, fazer um monte de coisa, né, que vai nos dar mais trabalho, tá? Então, assim, pensar nesse prazo do prazo é uma coisa assim que tem funcionado dentro da minha forma de trabalho, né? Quando eu delego alguma coisa, alguém me pede um tempo para resolver, eu não entrego o tempo limite, tá? O prazo final, o dia final. Eu sempre peço com uns 10 dias antes de antecedência. O seu prazo final é dia 5 de dezembro, né? Mas sabendo ali que eu tenho um mês ainda para finalizar, né? Nesse caso de dezembro, porque é um período de final de ano onde as coisas se encerram, né, com um feriado, né? Se encerra de forma mais cedo. Aí, já sei que a gente está aqui já na finaleira, né? E eu também estou no final aqui da nossa apresentação. Essa palavra, ela já apareceu algumas vezes, que é a decupagem, né? O que é decupagem? É você separar itens importantes, né? De um edital, de um projeto. Eu falo muito isso, né? Quando eu estou numa montagem com os meus alunos, uma montagem teatral, que aí eu vou trazer 3 tipos de decupagem aqui, né? A decupagem do projeto, o que o projeto pede, o que ele elenca que precisa fazer e depois o que você precisa prestar conta, né, do que você fez. E aí é a lista de checagem. A decupagem é você olhar nesse lugar da separação, de separar o que é mais importante. E aí, separou o que é mais importante, faça a sua lista de checagem, que nós já falamos aqui. E aí a gente tem uma decupagem técnica, no caso de uma montagem, né? Socorro Lira escreve o release do show dela. Release do show, ela está lá escrevendo, falando sobre... E aí, numa linguagem de decupagem técnica, eu vou entender que tem uma máquina de fumaça, que tem, né, um equipamento de luz específico para ela, que ela vai trazer outros tipos, né, de instrumentos musicais mais artesanais, feito por um luthier, né, que está lá dentro do Brejo do Cruz, que ela tem relação, ela vai trazer ele para São Paulo. Então, assim, já temos ali uma decupagem técnica. Depois a gente tem uma decupagem artística, né, que o figurino que Socorro Lira vai utilizar é um figurino pintado à mão pelas trabalhadoras rurais do Brejo do Cruz, né? Então, ali tem já uma decupagem artística, né? As folhas que vão estar distribuídas, né, espalhadas pelo cenário, são folhas... Estou viajando, viu, gente? De forma artística, né? As folhas que vão compor esse cenário são folhas trazidas do Brejo do Cruz, entende? Então, essa é uma decupagem artística. Ultrapassamos a decupagem, né? Entendemos que a decupagem é você ler de forma técnica, né, o que você vai ter artística, o que o seu projeto pede, você vai separar tudo isso em listas de checagem. O orçamento, né? Quanto vai custar tudo isso? Todo esse processo que nós falamos, né? Em alguns lugares vocês vão ouvir falar a palavra budget, né? Que também quer dizer orçamento, planilha, né? E aí a Funarte vai disponibilizar 200 mil para a gente fazer essa contação de história com o show da Socorro Lira, né? E aí a gente vai desmiuçar esses 200 mil ali, né? Numa programação, numa planilha, contando, né, o trabalho da equipe envolvida. E aí, essa equipe ela pode trabalhar, né, semanalmente, mensalmente ou por diária de trabalho, né? O orçamento contempla. E aí, o que a gente pode fazer, né? Bruni, mas eu não sei o valor de mercado.
procura o SATED, né? Geralmente, lá no próprio site do SATED, ele tem uma tabela de precificação. E, às vezes, essa tabela ela pode estar desatualizada. Então, né, acabe vendo, o pessoal lá do Mata Branca vai ligar para o Encena e vai falar assim, o que comumente vocês colocam de valor para um produtor? Né? E aí pensar que isso também, né, vai variando de região. E aí é importante a gente pensar no valor de trabalho. Eu já trabalhei, eu já paguei para trabalhar no Rio, quando eu estava lá trabalhando no início, né? Meus pais moram na Baixada, me criei na Baixada, e a maioria das produções, elas te dão, né, um valor de diária lá no Rio, um valor de alimentação e uma passagem. Só que para eu chegar em casa, eu utilizo 2 passagens. E muitas das vezes, para eu não ficar sem trabalhar, eu precisei pagar do meu bolso. Uma diária já pequenininha, né? E aí esse valor de diária de alimentação eu colocava dentro da minha diária final, pedia à minha mãe para fazer, né, Santa Mãe, a minha marmita para eu almoçar e passar o dia. Né? Então, assim, o seu orçamento precisa contemplar todas as esferas e custos do seu projeto, né? Quem eu vou levar para uma capacitação de outro estado. E aí é fazer conta, gente, desmiuçar ali, né? E valorizar o trabalho das pessoas. Não adianta eu pagar, né, sei lá, 70 mil reais para a pessoa que vai fazer, né, a capacitação, que também é importante, mas vai vir de fora, e não valorizar o trabalho de quem é do meu território. Isso é muito importante. Né? Por que eu tenho que pagar o show da Socorro Lira, 10 mil reais para Socorro Lira, e aí eu vou trazer um outro artista? Socorro Lira vai passar todos os dias do festival comigo, e vou pagar, né, 100 mil reais para um artista que vai chegar de avião na hora do show, não vai ficar, vai cantar 1 hora de show e vai embora. Entende? A gente também precisa fazer isso. A gente precisa, né? Não, desculpa, eu quero trazer você, mas não justifica eu te trazer aqui 1 hora, fazer essa logística inteira para você ficar 1 hora com a gente e ir embora por esse valor. A gente precisa reduzir, né? Se você tiver uma outra proposta, a gente precisa negociar. Quem é do financeiro vai negociar isso. E aí o cronograma, gente, o tempo que você vai ter para fazer essa produção, desde quando, né? O dinheiro cai na conta, e aí é importante, né? Às vezes você já está produzindo e o recurso não caiu na conta. Você está contando com que ele caia. Quem trabalha com recurso público sabe disso. Várias vezes, 3 dias antes de acontecer o nosso festival de teatro aqui, André fazendo com recurso de caixa, recurso público, e o dinheiro ainda do festival não caiu. Olha que loucura. Né? Então, esse cronograma ele é importante também, mas nem sempre, né, os editais, as instituições, eles vão conseguir cumprir o cronograma deles, mas é muito cobrado de que nós, né, tenha essa atenção para cumprir os nossos cronogramas. E aí pensar, né, nessa produção como antes, durante e depois, a pré-produção, todo esse planejamento, né, dessa organização de produção, o dia do evento, que é imprescindível, está todo mundo de olho no evento, voltado para o evento, né? Dividir as equipes de trabalho, porque o evento que começa 6 horas da manhã, ele só vai terminar meia-noite, o produtor ele vai ficar exausto se ele não distribuir as equipes de trabalho, e se isso precisa ser feito, né, de forma equânime, né, de forma que seja saudável para todo mundo, senão... Se o evento dura 3 dias, na metade do segundo dia, o produtor está reclamando, dizendo que precisa ir para casa, que não vai dar conta, e aí, né, a gente vai atender esse produtor que não está se sentindo bem, e isso vai sobrecarregar outro produtor que está ali trabalhando nessa produção. Então, essa divisão precisa acontecer. E a pós-produção também, que é importantíssima, que é a desmontagem desse evento e organização de prestação de contas. Lembra que eu falei ontem? Atentos,
pós-produção, a prestação de contas, ela não pode acontecer depois que o evento acabou. Ela tem que acontecer desde lá do início, essa organização, para você não se perder no meio do caminho. Tem produções aí que duram 6 meses, que duram 1 ano. Imagina você lá no mês final ter que lembrar de coisas que você fez há 10 meses atrás. Então, essa organização é muito importante. E aí, aquelas pinceladas que eu já dei, né, sobre a comunicação de equipe, que precisa ser fluida, direta, ativa, né, sem essa questão, né, sem os milindres que a gente costuma falar sobre as relações interpessoais. Isso não pode entrar no meio da produção. Se eu tenho um problema para trabalhar com Cris, eu e Cris, a gente vai precisar ter uma conversa fora desse ambiente de trabalho e entender como a gente vai funcionar. Porque senão, se eu e Cris não resolver isso, a gente vai ficar se alfinetando no meio da produção e isso vai ficar insustentável. Ninguém dá conta de trabalhar assim. Ninguém. Então, a comunicação de equipe precisa ser fluida, ativa, direta e sem esses melindres de questões interpessoais. Tá? E entendendo, né, as questões de acolhimento de saúde mental, que também precisam ser acolhidas, mas separadas do ambiente de trabalho. Entende? Porque senão isso também vai influenciar, e isso vai dar, isso pode chegar num lugar negativo. Né? Eu trabalho com muitas pessoas que têm um acompanhamento médico, que usam de medicações, né? E isso também, a pessoa precisa se encontrar nesse lugar. Entender, né, também quais são os gatilhos, às vezes, de uma produção. Já teve, né, um lugar difícil dentro de uma produção anterior e de repente se depara com um gatilho, e aí procura quem está mais próximo de você, tira aqueles 10, 15 minutinhos de esvaziamento, converse com alguém, busque uma orientação, para que isso não atrapalhe o seu lugar de trabalho. E aí, o que materializa essa pós-produção, né? A desprodução, a entrega do espaço, né, que você produziu, a sua prestação de contas que você precisa entregar tanto a nível público, federal, estadual e municipal, e aí vai depender de cada edital que você acessa, porque cada edital tem as suas prerrogativas e a sua forma, né, de receber essa prestação de contas. Às vezes ela é mais específica, às vezes ela não é tão específica, e aí cada edital vai dizer isso. O portfólio, né? Você está lá na sua reunião de produção. No final da reunião, gente, vamos fazer uma foto aqui da nossa reunião de produção? Já vai colocando isso na sua pasta de portfólio, porque reunião de trabalho é trabalho. É trabalho, precisa ser reconhecido como trabalho, né? Visita técnica, tira foto da equipe no local, é trabalho. Foi lá para o seu portfólio, né? Montagem, é trabalho, tira foto da montagem. E aí uma coisa para vocês se atentarem. Alguém chamou aqui, eu já vou explicando. Produtores nunca tem foto deles trabalhando. Nunca. Então, por exemplo, você está numa produção, viu seu amigo produtor trabalhando, tira uma foto dele e envia para ele. Isso é importante para o portfólio dele. Porque nós, produtores, precisamos de portfólio. E a gente fotografa tudo, menos nós mesmos trabalhando. E aí o portfólio é isso, tá? É a cara do seu evento, o que você fez, né? E ele decupado ali pelos processos, né? Pré-produção, o dia do evento, as pessoas impactadas, né? E assim, busque fotos, gente. Você vai ter um fotógrafo no dia do evento. Busque fotos que tenha a reação do público que você atingiu. Né? É uma contação de história, a carinha das crianças ouvindo essas histórias, a carinha, né, daquela senhora que saiu lá, né, do seu sítio, da sua chácara, e foi ali para ouvir aquela história. Mas também faça fotos do espaço em geral, do público que você atingiu, da logomarca dos apoiadores, da logomarca do projeto, né?
das logomarcas e das chancelas importantes. Isso precisa estar no seu portfólio, porque quando você vai vender um trabalho, né, as pessoas também precisam, olha o recurso que o Espaço Mata Branca conseguiu acessar através da Lei Rouanet, através da Lei, né, Paulo Gustavo, através da Lei Aldir Blanc, e olha quem são os parceiros ali da Mata Branca na realização desse projeto. Então, o portfólio ele é importantíssimo para vocês. Cada produto de vocês, cada projeto, cada evento precisa ter um portfólio. E aí, depois, vocês precisam sintetizar esse portfólio em números e imagens. Show da Socorro Lira, quando eu preciso, né? Aqui, para fazer uma contratação para o FES. Socorro, me manda seu material do seu último trabalho. Socorro já tem ali sintetizado o álbum dela, o que aquele álbum quer dizer, a sessão de fotos delas, já vem o rider técnico dela, né? Então, isso é muito bacana, isso é portfólio. E aí, qual é a diferença para o clipping? Né? Portfólio e clipping. Clipping é o ajuntamento que você vai fazer também de todos os veículos de mídia que reportaram, que fizeram, né, uma matéria, uma reportagem sobre o evento que você produziu. Lembra que eu falei lá para vocês ontem que, às vezes, é importante, né, no espaço de base, né, a base do evento, que seja próxima, né, para receber, às vezes, um repórter, alguém da mídia, para isso. Por quê? Você não quer que esse evento, né, fique reduzido ali apenas às pessoas locais. Você quer dar amplitude, né, para os veículos de comunicação. Você vai divulgar na rádio, né, e geralmente essa rádio, né, falando dos interiores, tem Facebook, tem um site, tem um Instagram, e aí ele publicou sobre o seu evento, vai lá, printa, guarda essa imagem e coloca ali data, quando foi, o que aconteceu, para você alimentar o seu clipping. Grave, baixe, se você vai dar uma entrevista, pede o link para você baixar essa entrevista. Printa também a tela. Tudo hoje é print de tela, né, para o clipping. Saiu um recorte de jornal, escaneia esse jornal, né, aonde apareça a data e o local desse jornal e tenha ali no release dessa reportagem o seu nome, o nome do Espaço Mata Branca, quem são os produtores envolvidos. Por quê? Às vezes eu vou precisar fazer um clipping para Mariana, né? E a Mariana vai precisar, no portfólio dela, apresentar um clipping também. E aí, por exemplo, nessa arte que vocês vão fazer do evento da contação de história, é importante ter uma arte também de ficha técnica, com o mesmo conceito, designer, identidade visual, porque ali nós descobrimos lá no Encena que fazer essa arte com a ficha técnica, né, e publicar essa ficha técnica nas nossas redes sociais também garante que os profissionais estiveram presentes ali naquele projeto. Porque hoje, nos editais, cada profissional precisa apresentar, a depender do projeto, o seu portfólio com o seu clipping. E aí o seu nome, às vezes você, né, é um contra-regra, é um assistente de produção, e as pessoas não vão colocar o seu nome. Não era comum. Hoje é de suma importância. Lá no Rio de Janeiro tem pessoas que estão acessando projetos e editais que precisa ter a assinatura no envio de um documento para garantir que aquela pessoa vai fazer parte da equipe técnica. Então, cada projeto, cada edital vai ter uma especificação. E nós, artistas, nós, produtores, precisamos cada vez mais alimentar o nosso portfólio, o nosso clipping, para os projetos futuros que nós vamos realizar. E aí vem a minha pergunta, que essa pergunta eu quero que vocês guardem no coração. Vamos produzir